Vamos curvar nossas cabeças? Vamos pedir para que o Senhor venha falar conosco nessa manhã também? Deus, soberano e eterno Pai, entramos na Tua presença, ó Senhor, nessa manhã. E pedimos ao Senhor, fala conosco, Pai. Fala conosco poderosamente nessa manhã. Queremos, ó Senhor Jesus, ouvir a Tua voz. Queremos, ó Senhor Jesus, aprender mais e mais de Ti. Queremos, ó Senhor Jesus, poder Te glorificar, poder Te exaltar e sentir a Tua doce presença enquanto nós ouvimos, ó Senhor, a Tua palavra ser lida sobre esse lugar. Pai, encontre os nossos corações abertos e os nossos lábios prontos para Te exaltar. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Hoje é um dia especial, é um dia dedicado aos papais, onde provavelmente os pais receberam aí um abraço, um sorriso, um parabéns. Se ainda não, daqui a pouco o filho vai aparecer aí e vai dar um abraço. E também é um dia que talvez aqueles que perderam seus pais se lembrem deles e dos momentos que dividiram com seus pais e esses momentos de gratidão, de amor no convívio dentro do lar. Mas Deus, Ele é tão misericordioso que nosso Deus nos deu essa liberdade de chamá-lo de Pai. E nisso a gente vê como que Deus gosta dessa proximidade entre o povo dele e ele. Nós podemos chamar o Deus Todo-Poderoso de nosso Pai, Assim como Jesus ensinou na oração do Pai Nosso que estás no céu. Jesus já falou, o Pai, além de meu, é de vocês. Pode chamá-lo de Pai. Que coisa maravilhosa. E quando a gente para pensar nisso, às vezes a gente não se dá conta do quanto Deus se importa com as nossas vidas e do quanto Ele nos ama. Porque o amor é uma coisa que hoje em dia é distorcida. Ninguém entende direito o que é o amor. As pessoas batem o olho e já falam, nossa, já ama aquela pessoa. Mas não conhece, não sabe quem é, às vezes nem sabe o nome, mas ama aquela pessoa, Ou às vezes confunde os sentimentos e aí fala, o amor esfriou, o amor acabou. Será que é amor de verdade, E às vezes isso também passa para o nosso relacionamento com Deus. Às vezes a gente fala, eu amo a Deus, mas não demonstro o meu amor para Deus. Não falo para Deus que eu amo. Mas eu preciso declarar isso? Por que não? Quando a gente está apaixonado, quando a gente gosta muito de alguém, o que a gente procura fazer? Falar palavras para expressar o quanto nós gostamos, o quanto aquela pessoa a gente gosta e tem prazer de estar com ela. E a mesma coisa também com Deus. Às vezes falta em nossas orações essa expressão de demonstrar para Deus com as palavras, mesmo que limitadas, o quanto nós amamos estar na presença dEle, o quanto somos gratos, o quanto temos prazer em vir para a casa dEle, poder adorar e ter a certeza de que Ele está nesse lugar, Então, ontem eu estava me preparando para trazer a mensagem hoje e eu anotei isso e eu me perguntei, Senhor, o quanto o Senhor se importa conosco? O quanto o Senhor se importa com a nossa vida? O quanto o Senhor nos ama? E aí eu peguei e falei, mas será que dá para a gente ter uma noção dessa? Será que a gente consegue encontrar toda a resposta? Será que essa resposta de Deus, a gente tem capacidade de compreender o quanto Deus se importa com a nossa vida? E o quanto Ele vê de valor em nós? E aí o Senhor me fez lembrar de uma passagem, Lá em Êxodo, no capítulo 3. O livro de Êxodo começa contando a história do povo. Depois que José morre, os seus irmãos falecem e a descendência começa a crescer.
O povo do Senhor, Deus abençoa a semente, eles começam a crescer e se multiplicar e se tornam um grande povo. Até que sobe ao poder um faraó que não conhece José, que não sabe como José foi usado para abençoar o Egito. E esse faraó, ele tem medo desse grande povo que está ali no Egito. Fala, olha, eles não são egípcios, eles são de outra nação, são outro povo que não é. Eles são um número muito maior. A maior preocupação desse faraó passa a ser, então, esse povo pode se revoltar e tomar nossa nação para eles. E aí o faraó se preocupa tanto com isso que ele começa a buscar planos de como controlar esse povo para que ele não seja mais forte que os egípcios. Então imagina quanto que Deus abençoou a semente deles para se multiplicarem, né? E aí o faraó, ele vem com um decreto que todo mundo já conhece, né? Manda então que as parteiras matem os meninos e só deixem as meninas viver. Para que dessa forma tenha mais mulher do que homem e entre em desequilíbrio. E aí o Senhor toca no coração dessas parteiras que não conseguem cumprir o decreto do faraó, elas temem a Deus. E aí o faraó, então, começa a matar as crianças. Fala, vocês não têm coragem, então nós temos. Nós vamos dar um fim nisso. E aí entra a história de um libertador, Moisés, que todo mundo conhece, né? E aí Moisés, ele é colocado no rio Nilo, a filha de Faraó encontra, Deus toca no coração dela, ela então o adota, né? E ele é criado como um príncipe no Egito, filho da filha de Faraó. Conhece tudo ali, serve, todo mundo sabe, né? Então ele mata um egípcio, os hebreus falam, quando estão brigando, você vai fazer com a gente aquilo que você fez com o egípcio, né? E aí ele tem que fugir. E ele foge, fica um bom tempo, né? Em outro lugar, em Midian, se casa. E certo dia ele estava pastoreando as ovelhas. E se você parar para olhar a história, parece que então o que acontece no Egito fica perdido, né? O que aconteceu com o povo? Será que eles estavam passando? Parece que Moisés, quando estava escrevendo ali, lógico, ele podia perguntar para alguém que ouviu a história do que aconteceu no Egito durante o tempo, esses 40 anos, mas ali o Senhor guia ele para escrever a história, focar no que aconteceu nesse tempo, que é quando o Senhor fala com ele. Então o Senhor me respondeu o quanto que ele se importa com os versículos 7 até o 10. Então Moisés está pastoreando um rebanho e ele vê uma sarça ardente. E ele fica curioso e fala, o que é aquilo? Vou olhar, o que está acontecendo? E aí o Senhor começa a falar com ele. No versículo 7 o Senhor fala assim, disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Então, você vê que durante esse tempo que Moisés estava longe, o Senhor não se esqueceu do seu povo. Havia um tempo para que aquele sofrimento acabasse. E Deus sabia de todas as coisas que ia acontecer no futuro. Deus sabia que os israelitas iam querer voltar para o Egito, iam reclamar, iam se revoltar, iam ficar murmurando o tempo todo. Mas o Senhor, mesmo assim, responde o clamor deles e os liberta do Egito. No tempo certo, né?
Semana passada a gente viu que Deus trabalha no tempo certo. Mas o que o Senhor me chamou a atenção é, porque a minha pergunta inicial para Deus era, Deus, o quanto o Senhor se importa? E aí o Senhor me mostrou nesses versículos que o Senhor vê todas as coisas. Nada que acontece com a gente fica oculto aos olhos do Senhor. Ele é um Deus que enxerga cada detalhe. Ele vê. Esse é o tanto que Deus se importa com as nossas vidas. Ele está atento a cada coisa que a gente está vivendo. Nada escapa dos olhos do Senhor. E às vezes a gente não se dá conta disso. Deus se importa tanto conosco que Ele fica com os olhos dele sobre nós. Nos olhando a nossa casa, olhando nossas coisas, para ficar nos condenando, falando, errou. Não, o Senhor zela pelas nossas vidas. Depois Deus fala para Moisés que Ele ouve cada clamor que a gente faz. Os israelitas talvez estivessem ali no Egito, clamando a Deus, depois de tanto tempo, de tanto sofrimento, né, de tanta dor, imagina só, invadirem a sua casa, levar a sua criança e matar, ou matar diante dos seus olhos, que coisa terrível, chorando diante do Senhor. Talvez eles estivessem, clamamos por tanto tempo, né, será que Deus está ouvindo? Deus ouviu o clamor, Deus viu o sofrimento, Deus ouviu o clamor, e aí Ele continua falando, sei do que eles estão sofrendo. E quando Deus fala que Ele sabe numa proporção de que Ele entende a dor da separação. E nisso basta ver. No Jardim do Éden, Deus criou o homem para ficar sempre diante da presença dEle. Sempre junto com Ele. A palavra de Deus fala que o Senhor descia no jardim para conversar com Adão. Mas quando o homem peca, há uma perda, e Deus sente isso também. Porque Deus não nos criou para sofrer. Deus não criou para que a gente fosse expulso do jardim do Éden. Mas tudo isso foi uma consequência de escolha do homem. Mas Deus se importa tanto conosco que Ele não desistiu de nós. Ele não destruiu Adão e Eva e falou, vou criar uma nova raça, um novo casal de humanos. Não. Ele traçou o plano da salvação, para que assim Jesus pudesse nos resgatar. Jesus pagasse o valor para que a nossa vida pudesse ser salva. Nisso a gente vê então que nosso Deus, Ele vê, Ele ouve e Ele sabe. Ainda mais Jesus que a gente vê na palavra de Deus, que foi experimentado em todas as coisas. Todos os sentimentos, Jesus sabe porque Jesus sentiu. E às vezes a gente tem uma imagem de Jesus que parece que Ele não foi rejeitado, que as pessoas não eram interesseiras com Ele, que as pessoas não procuravam Ele só para comer de graça, né? Quando na palavra a gente vê que em cada momento as pessoas iam e o seguiam e ficavam atrás dele porque tinham algum interesse, queriam alguma coisa. Mas mesmo assim Jesus não desistiu de nenhum deles. Jesus sabia como seria a cruz. E o maior peso da cruz foi a separação do Pai. Mas Jesus não abriu mão, porque Ele sabia, Ele viu que nós seríamos salvos por causa desse sacrifício. E isso alegrou o coração dele. E às vezes nós estamos tão preocupados em passar mais um dia, em fazer alguma coisa, né? Em simplesmente viver coisas maravilhosas, extraordinárias, que a gente se esquece desses detalhes. E de como que Deus, Ele é poderoso ao ponto de falar conosco nos dias de hoje. Porque ô geração cabeça dura, nós somos. Às vezes Deus fala conosco e a gente não quer ouvir o que Deus está falando. E a gente faz o quê? Joga no mar do esquecimento, né? Deus não falou o que eu queria, Deus falou uma coisa que não acho que isso ia ser legal para mim viver. Eu não queria isso, não queria ir para tal lugar. Mas Deus continua falando e Deus nos exorta e nos chama ao arrependimento, todas essas coisas. Porque Ele tem
um final para nós, que é ir para a glória. É ir para a glória. Jesus, e aí Deus continua. Deus não só vê, Deus não só ouve, Deus não só sabe. Mas eu acho maravilhoso no versículo aqui, 8, que ele fala, por isso desci para livrá-los. Deus se importa tanto com a nossa vida que ele desce para nos livrar. Você já parou para pensar nisso? Ele não assiste de longe as coisas que estão acontecendo, mas Deus, ele vem ao nosso encontro. Deus vem ao nosso encontro. Ele não fica lá só assistindo, ouvindo e compreendendo o que a gente está passando, mas Deus, ele vem, ele nos capacita, ele manda socorro para cada um de nós. Essa é a proporção que Deus se importa conosco. E ele precisava de fazer tudo isso? Não. Não precisava. Mas ele nos ama de tal maneira que ele faz todas essas coisas por nós. E às vezes a gente não consegue devolver essa gratidão, esse amor por Deus, né? A gente se esquece dessas coisas maravilhosas, dessas maravilhas que Deus faz com a nossa vida. E aí eu continuei me perguntando, falando, Senhor Deus, até que ponto o Senhor se importa? Até que ponto o Senhor nos ama? Até onde? Até onde? E aí o Senhor me fez lembrar de Oséias. Agora é um desafio, hein? Encontrar o livro de Oséias, capítulo 11. Guarda isso no teu coração. Deus ouve, Deus vê, Deus sabe, Deus desce ao nosso encontro. Mas olha que coisa linda que o Senhor fala em Oséias capítulo 11. Versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas, quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Balaíns e queimaram incenso para os ídolos esculpidos, mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços. Mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor, tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Deus é aquele que trazendo para hoje, nos ensina a andar. Ele nos toma, sabe quando uma criança, a Esther daqui a pouco vai chegar nesse nível, vai começar a dar os primeiros passos e tem hora no começo que ela vai desequilibrar. É normal, porque ela não está acostumada a andar, ela não nasceu já andando. E aí o que os pais vão fazer? Vão pegar ela, vão agarrar ela nos braços. Assim Deus cuida de nós. Quando nós aceitamos Jesus, nós não somos já grandes no mundo espiritual. Nós aprendemos, né? Somos bebês. Nós tomamos o leitinho. A palavra de Deus fala que a gente toma o leitinho da fé também. Qual que é o próximo passo? Nós vamos crescendo, indo para o alimento sólido, e Deus vai nos ensinar a andar na fé. E, obviamente, nós vamos ter tempos que nós vamos desequilibrar, e o Senhor vai nos tomar em seus braços para nos conduzir. Ele nos chama pelo nome, Ele nos ama. Mas a gente não pode ser como o povo de Israel, que quanto mais o Senhor chamou, mais se afastou, mais se prostituiu com a idolatria. Não, nós temos que nos manter fiéis para não cair nessas tentações. Porque o ser humano, ele tem esse risco, ele tem essa fraqueza de querer se agarrar em outras pessoas, de idolatrar outras pessoas, de servir os outros e esquecer de servir a Deus. E às vezes isso pode ser servir a família, servir um animal, servir o trabalho, servir os estudos. E a gente esquece de Deus, que nós temos que servir a Ele, dar a nossa vida a Ele,
que nós pertencemos a Ele. Deus é aquele que nos cura. Quando uma criança se machuca diante dos nossos olhos, a gente não consegue fazer nada por ela. A não ser falar, sarou, não chora, fica bem, né? Encher ela de beijinho para ela distrair da dor. Mas Deus é aquele que cura as feridas da nossa alma. Enquanto os nossos pais vão passar remédio para sarar o machucado do corpo, Deus é aquele que conhece o mais profundo do nosso ser. E aí, a coisa mais maravilhosa é quando você lê aqueles 4 amigos que levam o paralítico até Jesus. Está lotado o lugar, eles não desistem, eles sobem na casa, tiram o telhado, desce um amigo, mas Jesus não cura ele da enfermidade na hora. O Senhor cura a primeira ferida da alma dele. Os amigos achavam que que aquele homem precisava era andar, mas Deus enxergou que o que ele precisava antes era de um perdão na alma. E só Deus consegue nos responder da forma que a gente realmente precisa, porque é Ele quem nos cura. Lindo é o texto quando fala que o Senhor vem e passa o bálsamo em nós. Ele cuida das nossas feridas. E eu acho maravilhoso aqui nesse versículo 4 que fala, eu os conduzi com laços de bondade humana. Ou seja, Deus conduz a nossa vida com bondade humana, uma bondade que a gente entende, com um bem que nós compreendemos. Não é um mistério, não é algo que você fica filosofando, mas é algo que é natural para o ser humano, ser bom. E Deus nos conduz na bondade, para que não haja dúvidas. E ele continua falando, eu tirei do pescoço o jugo. Não somos Israel, não ficamos escravizados. Não é mesmo? Somos brasileiros. Quantos anos depois da libertação de Israel do Egito, não é? Vai falar de tirar jugo do pescoço? Será que isso se encaixa para nós? Sim. A palavra de Deus diz que o pecado são como correntes que nos prendem. Somos prisioneiros do pecado, mas o Senhor nos liberta. O Senhor nos livra das amarras do inferno. Ele tira esse peso de nós. E às vezes a gente carrega um peso que não é nosso, que Jesus já carregou. Por que segurar de novo, né? E o Senhor fala isso para nós. E não só isso. Ele faz algo que também nós necessitamos. Ele nos alimenta. Ele nos dá o que comer. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu todavia não me esquecerei. O Senhor não se esquece, o Senhor não se esquece. O Senhor, Ele cuida de cada um de nós. Né? O Alan já pregou aqui para a gente não se preocupar com o dia de amanhã, que o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida dos pássaros, o Senhor cuida das flores, dos lírios. Ele nos alimenta. Ele nos alimenta. E se a gente for falar aqui dos testemunhos, sabe? Quando você estava com vontade de comer alguma coisa, Deus tocou em alguém, foi lá e levou para você. Todo mundo vai ter um testemunho. Todo mundo, se parar para pensar, tem um testemunho. Esse é o cuidado de Deus. Isso é o quanto Deus se importa. Porque comida, gente, às vezes a gente não dá valor. Tem tanta gente que desperdiça, mas Deus se importa tanto que às vezes Ele ouve a gente simplesmente jogar a palavra para o ar e Ele nos agrada. Sabe, às vezes você comenta, nossa, que vontade de comer um chocolate. E aí, Deus toca em alguém, você come chocolate e fala, nossa, saciei minha vontade. Mas você nem orou, mas Deus quis te agradar com o chocolate. Deus, Ele é maravilhoso. E quanto mais a gente para pensar e analisar nesses feitos de Deus, principalmente nesses pequenos, a gente não fica só maravilhado. Mas, não sei vocês, mas eu sinto que eu passo a amar Deus cada vez mais. Porque Ele se importa com coisas que aos meus olhos não são importantes. Mas Ele não deixa passar desapercebido. Às vezes a gente precisa ouvir uma palavra, né? Como Deus falou conosco na semana passada, o Senhor quis que a gente nascesse.
Quantos milhões de combinações possíveis tinha né, na concepção, mas o Senhor quis que nós nascêssemos. O Senhor quis que nós nascêssemos. Por quê? Para quê? Para estar com Ele. E o mundo fala que não temos valor, que não somos importantes, que não somos especiais. E muitas vezes a gente acredita na mentira do mundo quando Deus está nos mostrando de todas as formas que, ei, somos especiais para Ele. Ele nos valoriza. Olha quantas coisas. Nessas duas passagens, Deus está mostrando o que Ele faz por nós. Individualmente, como um grupo, como um corpo. Que Deus soberano é esse? Que nos leva a andar, nos leva a caminhar, né? Uma vez a gente estava conversando num louvorzão, e eu não esqueço, foi o último que a gente fez. E aí o Alan comentou uma coisa que depois eu fiquei pensando, e eu não tive essa sabedoria, mas quando ele falou, eu falei, nossa, eu preciso aprender. Uma vez a gente estava cantando Eu Navegarei na Igreja. Deus usou a irmã Vilma para falar que a gente não sabia navegar. A gente pedia, mas não sabia e não deixava Deus também ensinar. Deus falava, deixa, dá liberdade, e a gente ficava tipo contido. E o Alan falou assim, depois daquele dia eu comecei a orar pedindo para Deus me ensina. Eu falei, por que eu nunca orei pedindo para Deus me ensinar? Desde aquele dia. Por quê? Aqui em Oséias a gente vê que Deus tem prazer em nos guiar. Que Ele nos leva, que Ele nos ensina, que Ele nos dirige. Ele vai fazer. A gente só precisa ir. Igual a criança vai quando os pais chamam, a gente tem que ir também. Deus nos chama. Deus nos chama pelo nome, Deus conhece a gente pelo nome. A palavra de Deus fala que o Senhor conhece o nome de cada estrela. Gente, quantas estrelas nós temos no universo? Nós não sabemos direito, a gente fala milhões de milhões, milhares de milhares, mas a gente não tem ideia. Mas o Senhor não só sabe, como Deus chama as estrelas pelo nome e elas obedecem. Quantas pessoas passaram pela face da terra? Deus amou cada uma delas, Deus chamou cada uma delas, Deus não se esqueceu de nenhuma delas. Essa é a dimensão do amor de Deus. Esse é o tanto que Deus ama e se importa com cada um de nós. Ele vai além. Ele nos trata como tesouro mesmo dele, igual ele fala na palavra dele. Um tesouro que Ele guarda, um tesouro que Ele observa, um tesouro que Ele ouve, um tesouro que Ele conhece, um tesouro que Ele vai ao encontro para guardar, para cuidar. E aí, a gente entra, né, no versículo que a gente é evangelizado, João 3,16. Acho que vocês conhecem ele de cor, mas se quiserem dar uma colinha... João 3,16 fala assim, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não cuida de nós, olha, ouve nós somente nessa vida, mas Ele preparou o porvir. Aquilo que a gente nem tem ideia, isso o Senhor já estava cuidando para nós. Essa é a dimensão do amor de Deus. Ele entrega o seu melhor para que fôssemos comprados com o sangue do seu Filho. E Jesus nos torna co-herdeiros com Ele. Já pensou nisso? Essa é a maravilha do Evangelho. Essa é a maravilha do Evangelho. Que valor que nós temos? Somos barro, somos pó. A gente vê em Gênesis que do pó, do barro a gente veio e a gente vai voltar. Mas Deus fala assim, não percam a esperança. Porque embora a carne corrompida vai se desfazer, a gente tem uma promessa. Que vamos continuar vivendo com Ele.
para todo sempre. Para todo sempre. E eu acho lindo quando a gente vê em João capítulo 14. João capítulo 14, avança aí um pouquinho. O que Jesus fala para os discípulos. A hora está chegando. Jesus sente isso. E Jesus anima e fortalece os seus discípulos. João 14, 1. Fala assim: não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Jesus preparou um lugar para nós. Um lugar diante da presença de Deus. Nós vamos voltar ao plano original de estar diante de Deus para sempre. De poder conversar com Deus. Numa dimensão que a gente talvez aqui nessa terra não consiga viver plenamente. Nós vamos conversar com Deus do ladinho dele. Nós vamos servir a Deus diante do trono dele. Nós vamos morar num lugar que ele criou para nós. E o que é maravilhoso é que Jesus fala que eu vou preparar-lhes, e se eu disse isso, eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou voltar e os levarei para mim. Olha o quanto Deus ama. Ele quer que nós estejamos pertinho dele. Ele vai voltar e ele vai nos levar. Ele vai nos conduzir para esse lugar. Para que nós estejamos aonde ele estiver. E Apocalipse vai falar que lugar é esse. Que lugar que é esse que Jesus vai nos levar? Um lugar onde não há choro, onde não há dor, onde não há sofrimento, onde não há separação, onde as velhas coisas são passadas. Esse é o lugar que Jesus quer que a gente esteja com Ele, para todos sempre. E esse convite é feito, todos os dias. O Senhor nos faz esse convite, de aceitarmos a sua salvação. De vivermos a alegria da salvação. E aí, Jesus, ele termina no versículo 4. Vocês sabem o caminho. Vocês conhecem o caminho. Não é desconhecido de nós. Nenhum de nós. Ele nos ensinou como chegar lá. Esse é o Pai que nós temos. Esse é o tanto que Ele nos ama e se importa. Ele deixou todas as instruções. Ele nos falou todos os passos. E ainda nos ajuda, porque a gente não consegue seguir o passo a passo. O manual de Deus é bem explicado. Mínimos detalhes. Mas a gente, muitas vezes, não entende o que está no manual. Então, o que a gente faz? Pede para o Espírito Santo, e o Espírito Santo vem e abre a nossa mente, fala conosco. E aí a gente vê que a porta para o céu não é difícil de alcançar. Não é difícil da gente entrar. Basta a gente persistir em conhecer, em crescer. A gente tem que andar, a gente tem que seguir. Porque Deus, Ele quer que a gente vá morar com Ele. Ele quer nos ter com Ele por toda a eternidade. Deus é maravilhoso. E é isso que Deus quer trabalhar conosco nessa manhã. O caminho que Jesus foi, nós conhecemos. Há um lugar especial guardado para nós, para que estejamos junto dele por toda a eternidade. Vamos curvar nossas cabeças e falar com Deus? Deus, Tu és soberano e digno. Pai, te louvamos, ó Senhor, porque Tu és aquele, ó Senhor Deus, que se importa tanto conosco.
nos ama tanto, Senhor, que o teu amor a gente não consegue, Deus, compreender plenamente, ó Pai. Porque é um amor tão grande e tão perfeito, ó Senhor Jesus, que não há outro igual nesse mundo. Não há outro que possamos comparar, Senhor. Igual a tua palavra diz, ó Senhor Jesus. Quem pode amar mais, ó Deus? Quem que tem um amigo que vai dar a própria vida em favor de nós? Mas nós encontramos a Ti, Senhor, o único, ó Pai, que pôde dar a vida em favor de nós. Que nos comprou, Senhor Jesus, ó Pai, com Teu precioso sangue. E não há, Senhor Jesus, algum valor que possamos pagar, Deus, de volta, ó Pai. A Ti, Senhor, não há como, Senhor Jesus, liquidar, ó Deus, esse pagamento contigo, ó Pai. Pai, mas nós te louvamos e te bendizemos, ó Senhor Jesus. E o pagamento que podemos lhe fazer em troca, Deus, é aceitar, ó Senhor. É te convidar para morar em nosso coração. É, ó Deus querido, amado e Deus Santo, dedicar a nossa vida a Ti, a Te conhecer, ó Deus, mais e mais, Senhor. Deus, Tu és aquele, ó Pai, que conhece cada detalhe. Tu és aquele, ó Senhor Jesus, que tens visto as nossas vidas. Tu és aquele, ó Senhor, que tem ouvido cada palavra, ó Deus, que temos dito. Tu és aquele que sabe, que entende, que compreende o que cada um tem passado. Ó Deus, e nós te louvamos, ó Pai, porque muitas vezes não temos, Senhor Deus, essa noção que o Senhor vem ao nosso encontro. Que o Deus Todo-Poderoso vem para nos salvar, vem para nos resgatar, vem para nos guardar. Ah, Deus, que coisa mais maravilhosa. Saber, ó Deus, que Tu és aquele, ó Pai, que nos toma, Senhor Jesus, e nos ensina a andar, nos ensina a caminhar, com braços, ó Senhor Jesus, de amor, de cuidado, de zelo. Te louvamos, ó Senhor Jesus, porque Tu és aquele que nos alimenta, Senhor. Tu és aquele, ó Deus querido, amado e Deus Santo, ó Pai, que tens, ó Senhor Jesus, nos curado. Curado a nossa alma, curado o nosso ser. Ah, Deus querido, amado e Deus Santo, te louvamos, ó Senhor Jesus, porque, ó Pai, há uma promessa sobre algo tremendo que vamos viver, ó Senhor Jesus, ó Pai, no futuro, ó Deus. Ah, que coisa maravilhosa, Deus, vamos estar junto a Ti, estaremos diante da Tua presença, estaremos diante, Senhor Deus, da Tua face, podendo Te louvar, podendo Te bendizer, podendo, ó Senhor, Deus querido, amado e Deus Santo, habitar perante o Senhor. Ah, Deus querido, amado e Deus Santo, Tu és maravilhoso, ó Deus, só podemos Te agradecer, só podemos Te dar graças, ó Senhor Jesus, porque, ó Deus, grandes coisas tem feito em favor do Teu povo. Ó Deus, grandes coisas tens feito, ó Senhor Jesus, em favor de nós. Pai, Te louvamos também, Senhor, porque tens, ó Deus, ó Pai, ensinado esse caminho de amor, esse caminho, ó Senhor Jesus, que nos leva até o céu, que nos leva à salvação. Ó Deus, Te louvamos porque a Tua palavra, Deus, nos ensina, Senhor Jesus, de maneira fácil, ó Deus, como chegar até lá, como, Senhor Jesus, chegar até esse ponto, ó Deus, onde estaremos juntos por toda a eternidade. Ó Deus, continua falando conosco, continua trabalhando em nossos corações, ó Senhor. Precisamos, ó Deus, querido, amado e Deus Santo, do Teu Santo Espírito, ó Deus, para, ó Deus, abrir a nossa mente, ó Senhor Jesus, sondar o nosso coração. Pai, que venhamos, ó Senhor Jesus, ter, ó Deus, nossas vestes lavadas em Teu sangue, Senhor Jesus. Que venhamos, ó Deus, aprender a Te amar da maneira que o Senhor merece, ó Deus. E só o Senhor pode nos ensinar. Só o Senhor pode, ó Senhor Deus, Pai, fazer com que nós possamos crescer e amadurecer, ó Deus.